Figuras de estilo. O traço pessoal do autor. Quando você me mostra um texto de José de Alencar, a tendência é que eu encontre nele o estilo alencarino, a adjetivação, a inversão do adjetivo estilo, o traço pessoal do autor. As figuras de estilo subdividem-se: figuras de palavras, figuras de pensamento. Anote desde já a diferença. Chamam-se figuras de palavras porque a palavra ganha uma nova dimensão de sentido. Chamam-se figuras de pensamento porque desta feita é a frase inteira que ganha esse novo dimensionamento. Observe, figuras de palavras, metáfora, a comparação filosófica, a comparação subjetiva, a comparação não clara. Quando Camões diz que amor é fogo que arde sem se ver, amor é ferida que dói e não se sente, temos aqui uma comparação subtendida. Requer interpretação, porque a palavra amor com a palavra fogo ganha uma outra dimensão. O que será que Camões quis dizer com isto? Que amor é fogo, que arde. Sabe-se lá, não? Somente quem sente. Metonímia. Vou me adiantando. Alguns autores gostam de deixar clara a diferença de metonímia para sinédoque. Ganhas o pão com o suor do rosto. Pão, alimento. Suor, trabalho. Ganhas o pão com o suor do rosto. Pão, suor, palavras diferentes, mas tem lá suas afinidades semânticas. Pão, alimento. Palavras diferentes, mas tem lá suas afinidades semânticas. Metonímia. Eles não têm teto. A palavra teto pode aqui estar substituindo a palavra casa. Há entre a palavra teto e a palavra casa uma relação de extensão. Teto, extensão menor. Casa, extensão maior. Sinédoque. Gosto de ler Machado de Assis. Gosto de ler Machado de Assis. Machado de Assis, Dom Casmurro. Machado de Assis, obra. São termos diferentes, mas há entre ambos uma afinidade semântica. Metonímia. Os mortais pensam em Deus. Os mortais, os homens, relação de sentido. Os homens, menor. Os mortais, maior. Nem todo mortal é homem. Lembre-se. Se eu pegar pela obviedade, mortal é tudo aquilo que morre. A planta é mortal, o cachorro é mortal, e dentre todos os mortais está o homem. As chaminés pararam. Chaminé, fábrica, relação de sentido, parte e todo, todo e parte. Sinédoque. Volte para cá seu raciocínio. Só fumo o Havana, charuto fabricado em Cuba. Entendeu? Muito bem. Na sinédoque, as palavras têm uma relação de extensão. Extensão maior, extensão menor. Na metonímia, são palavras que não têm essa relação de extensão maior ou menor, mas há entre ambas uma afinidade de sentido. Você é 10, não? Catacrese. Muitos autores chamam a catacrese de comparação popular. Embarcaram no ônibus das 12. O verbo embarcar vem de barco. Ônibus não é barco, mas por falta de um termo apropriado, ganhou gosto popular. Embarcaram no avião, embarcaram no ônibus, embarcaram na moto. Enterrou a agulha na mão. Enterrar, pelo fato de comparação popular.
A catacrese, anote aí, é uma espécie de comparação que caiu no gosto popular. Catacrese. Opa, beleza. E a antonomásia, nome, outro nome. Ah, você está redigindo? Não quer mais repetir? Castro Alves, poeta dos escravos. Castro Alves nasceu na Bahia. Durante boa parte de sua vida preocupou-se com a libertação dos escravos. Ali, o poeta dos escravos, você não repete mais, Castro Alves. Rei do futebol, o rei do futebol está na França. Galinho de Quintino, o Zico, Arthur Antunes, Coimbra. Você evita mencionar o nome do indivíduo, você evita mencionar o nome do indivíduo e coloca uma qualidade que foi atribuída a ele. Você sabe quem é o Águia de Haia? Rui Barbosa ganhou esse título por ter proferido um excelente discurso no tribunal holandês. Haia. A antonomásia é um importante recurso na redação, para que você evite essa repetição de nomes de indivíduos, figura de palavras. As palavras ganham dimensões outras. E as figuras de pensamento? Figuras de pensamento? Vamos vê-las agora. Figuras de pensamento não é a palavra, a frase completa é revestida de uma nova dimensão. Observe o quadro. Antítese, anti, contrário. Se você pegar essas duas palavras isoladamente, vão ver que elas têm significados opostos. Anti. Mas é na frase que elas vão ganhar uma dimensão bem maior do que você poderia achar no dicionário. Como a gente diz, as palavras nuas. O mundo é do bem, mas faz o mal. Tese, ideia, anti, contrária. A utilização de ideias contrárias na mesma frase, na mesma estrutura de frase. Antítese, ironia, o nome já diz tudo. Você, na verdade, utiliza a frase para expressar uma ironia do seu pensamento. Bons políticos, nenhuma obra. Eu não preciso dizer que no texto dissertativo você deve evitar a ironia, porque o corretor pode não entender assim. Você diz assim, por exemplo, ele é um ótimo professor, não domina o assunto que ministra. Ele é um ótimo professor, não domina o assunto que ministra. Veja aí que você está com a intenção de ironizar o professor, ironizar a situação. Como ele é um ótimo professor, se não domina o assunto que ministra? Evite a ironia em texto dissertativo. Gradação. A sequência lógica de fatos. A gradação pode ser ascendente, a gradação pode ser descendente. O homem nasce, cresce, reproduz-se e morre. Note que a gradação é uma amiga perfeita, uma amiga fiel da coerência textual. Ela chegou, desceu do veículo, abriu o portão, entrou, fechou a casa, apagou as luzes e dormiu. Gradação. A gradação consiste na sequência lógica de pensamentos. Perífrase. Você tem um jogo de palavras no lugar do ser. Não confunda perífrase com antonomásia. Na antonomásia, tem-se como resultado a substituição de nomes de pessoas. Cidade Eterna, Roma. Cidade Luz, Paris. Cidade Maravilhosa, Rio de Janeiro. Veneza Brasileira, Recife. Astro Rei,
sol. Ok? Muito cuidado. Na perífrase tem-se o jogo de palavras substituindo o ser. Na antonomásia tem-se a substituição do nome por um atributo seu. Antonomásia, pessoas. Perífrase, outros seres. Confunda não. Hipérbole, hiper, grande, exagero. Existem pessoas hiperbólicas. Estou morrendo de fome, morrendo de fome. Tudo bem, estou com muita fome. Todo mundo viu o vexame que passei. Todo mundo viu o vexame que vivi. Todo mundo, todos os continentes. Não faça isso. A hipérbole pode denotar, além de insegurança, desequilíbrio. Você não acredita em nada do quanto falo. Você não acredita em nada. Às vezes a pessoa discorda ali de um ou dois pensamentos. Você jogar nada, tudo, sempre, todos. Não faça isto. Hipérbole, o exagero no pensamento. Eufemismo. Se a hipérbole é o exagero, o eufemismo é o abrandamento. É você buscar palavras brandas para a transmissão de um pensamento. E aí, professor, passei ou não passei? Sua nota não foi muito boa. É brandura. Você está reprovado. Não faça isso. Geralmente os médicos, quando vão dar notícias ruins, procuram eufemismo. Já pensou? Eu sou o médico, você chega, doutor, e minha mãe? Morreu. Eu não vou fazer isto. Né? Sua mãe deixou-nos, sua mãe não está mais entre nós. Eufemismo, o abrandamento. Muitas vezes um ou outro político, né? Eu nunca me apoderei do dinheiro público. Note que dói usar o verbo roubar. Eu nunca roubei. Utiliza-se o verbo apoderar-se, utiliza o verbo desviar. Né? Disseram que eu desviei dinheiro público, roubei. Então, o eufemismo consiste neste abrandamento. Prosopopeia. Alguns autores a chamam personificação. Personificação. Prosopopeia ou personificação. Vem comigo, ó. Ação de ficar pessoa. Olha aí a etimologia da palavra. Na personificação, costumamos atribuir a seres inanimados características próprias dos humanos. Somente os lírios testemunharam aquele beijo. Olha, os lírios serviram de testemunha para dar-lhe a ideia de proximidade e solidão. Só o casal estava ali no jardim. Muitas vezes você diz assim: ele tinha o apoio da mesa na conversa durante aquela reunião. Não é o apoio físico. Ele está querendo dizer que somente a mesa ali concordava com ele. A prosopopeia é uma figura muito bem-vinda às fábulas. Apólogos. Nos apólogos, os objetos falam. A xícara perguntou ao garfo sobre o final dos tempos. Xícara não fala. Você está personificando, você está atribuindo à xícara características de pessoas. Figuras de pensamento. Toda a frase, todo o pensamento ganha um estilo e ao mesmo tempo transforma-se num estilo. Agora você me diga, temos ou não temos uma espécie de obrigação para estudar, para ler figuras de linguagem? A interpretação de todo texto literário passa pelo conhecimento das figuras de linguagem. Estas não são as únicas. Consulte um bom livro. Veja
um bom autor. Nós temos aqui o princípio, despertar seu interesse. Nós, vou passar, estamos à sua disposição. Mande seu e-mail, mande sua dúvida, mande sua consulta. A nós é um prazer muito grande estar à sua disposição. Obrigado, até a próxima, um grande abraço.